santificai e protegei sempre os vossos servos, para os quais Jesus Cristo, vosso Filho, instituiu no seu sangue o mistério pascal. O mesmo Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurados estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano, assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado, e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro, levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que o tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua. Mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias. E a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, o meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. entrego o
meu espírito. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio. Jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Em vossas mãos, em vossas mãos, entrego meu espírito. Senhor, Deus fiel, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me o escárnio dos meus inimigos, o desprezo dos meus vizinhos e o terror dos meus conhecidos. Todos evitam passar por mim, esqueceram-me como se fosse um morto. Tornei-me como um objeto abandonado. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Eu, porém, confio no Senhor. Disse: vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me, livrai-me das mãos dos meus inimigos.
e de quantos me perseguem. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Fazei brilhar sobre mim a vossa face. Salvai-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos. Vós todos, que esperais no Senhor. Vós todos que esperais no Senhor. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança, ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, Cristo, palavra de Deus. Glória a vós, Cristo, palavra de
cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Glória a vós, Cristo, palavra de Deus. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos, tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus. Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe. A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam nele. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bufetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu também não és um dos teus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório,
para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes. Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam. Se não fosse malfeitor, não te entregávamos. Disse-lhes Pilatos. Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam. Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe. É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos. Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos. Então tu és rei? Jesus respondeu-lhe. É como dizes, sou o rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus. Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Esse não. Antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça e envolveram Jesus no manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam. Salve, rei dos judeus! E davam bufetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse. Eu vou-lo trago aqui fora para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhe. Eis o homem! Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram. Crucificam-o! Crucificam! Disse-lhes Pilatos. Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos. Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe. Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam. Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Agedo, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus. Eis o vosso rei. Mas eles gritaram. À morte! À morte! Crucificam! Disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes. Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno,
Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este letreiro porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo, como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho, Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-na à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu, para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura, onde olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligadura juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e amigos, esta é a hora das trevas, às 3 horas da tarde. Segundo a tradição, é a hora em que Jesus morreu na cruz. E por isso é uma hora de silêncio, conforme repararam, particularmente aqueles que estão menos habituados a esta celebração da paixão do Senhor, tudo começa em silêncio. E o silêncio marca muito esta celebração de hoje. É a hora de velarmos o Senhor, é a hora de estarmos com Ele neste momento derradeiro da sua vida sobre a terra,
neste momento maior do seu abaixamento como homem, tendo tendo assumido a nossa condição humana, assumiu até ao fim. Por isso também agora, mais do que muitas palavras, gostaria de fazer uma breve reflexão para, de algum modo, também nos integrarmos, nós todos, dentro deste mistério da paixão do Senhor. Senhor Jesus, em Sexta-feira Santa e à hora que morres na cruz, aqui nos encontramos, diante da Tua omnipotência impotente, diante da Tua morte. É um dia estranho. Como entender que um Deus, o Criador de tudo, o que tudo sustenta, seja sustentado por um trono que é cruz e plantado num campo que é o Calvário. Mas estes Senhor da cruz, são também tempos estranhos. Como entender a fragilidade nua e a impotência revelada cruamente de quem pensava ser quase omnipotente? E então, Senhor, talvez como nunca, nos sentimos plantados contigo, no mesmo campo do Calvário, e elevados na mesma cruz. Quando falham as seguranças, falíveis como tudo, quando falham as certezas, agora não tão certas assim, quando a presunção e o orgulho têm que dobrar o joelho, quando percebemos que a liberdade é apenas relativa e esta vida não é a eterna, então, Senhor, a Tua cruz torna-se âncora. O Teu sacrifício, plenitude. A Tua morte, vida. E diante de tudo isto, Senhor, permite apenas a este pobre e ignorante servo que junte a sua à Tua cruz. Que lembre a cruz de tantos irmãos, às vezes pesada demais. Que elas te façam companhia e que a sombra da Tua as abrace e envolva. Confiadamente, ó Pai, como Jesus, quero, nas Tuas mãos, entregar o meu espírito e toda a minha vida. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus.
para que o Senhor lhe dê paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Cheguemos. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé para dar testemunho do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e por vossa bondade protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim que o povo cristão, governado por vós sob a direção do Sumo Pontífice, progreda sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos também pelo nosso Bispo Manuel e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos também pelos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os pecados pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, os conteis entre os filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos também pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor ilumine os seus corações e cheguem a reconhecer Jesus Cristo, Salvador de todos os homens. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos também pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo, que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descansa o seu coração. Concedei-lhes que no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, que tendes nas mãos o destino de todos os homens e os direitos de todos os povos, assisti os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afasta as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberta os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda a cura aos enfermos,
força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Deus eterno e omnipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos vossos filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor de quem sofre, dai força a quem está ao seu lado, acolhei na vossa paz os que já pereceram, e fazei com que todos encontrem o auxílio na vossa misericórdia, neste tempo de tribulação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E termina assim com esta oração universal um pouco diferente e prolongada. Termina assim a liturgia da palavra desta celebração da Paixão do Senhor. O segundo momento desta celebração é a adoração da Santa Cruz. Iremos colocar a cruz aqui para a nossa adoração. Não iremos fazer a adoração no modo habitual e normal, que seria beijar a cruz, mas iremos fazer a nossa própria adoração. Em casa, convido as pessoas também a resguardarem este momento e também, durante algum tempo, a guardarem, se possível, algum silêncio diante da cruz, que vai ser aqui agora exposta, para que também, mesmo em casa, todos façam a adoração à Santa Cruz. Vinde adoremos, vinde adoremos.
Esta é a cruz do Senhor, com seu sangue está manchada. Se na cruz está a dor, na cruz está o amor, na cruz está a vida. A tua cruz, Senhor, adoramos. A tua ressurreição cantamos, que veio pelo madeiro, que veio pelo madeiro, alegria ao mundo inteiro. Esta é a cruz do Senhor, com seu sangue está manchada. Se na cruz está a dor, na cruz está o amor, na cruz está a vida. Irmão, abraça a tua cruz, nela encontrarás consolo e segue a Cristo Jesus, que é Ele o teu guia e tua luz pelo caminho do céu, pelo caminho do céu. Esta é a cruz do Senhor, com teu sangue está manchada. Se na cruz está a dor, na cruz está o amor, na cruz está a vida.
E depois de termos realizado a adoração à cruz, o terceiro momento da nossa celebração da Paixão do Senhor tem a ver com a distribuição da Sagrada Comunhão. Como sabemos, Sexta-feira Santa e sábado, a não ser no sábado na Vigília Pascal, mas na Sexta-feira Santa e sábado não é celebrada a Eucaristia, mas é distribuída a comunhão. Neste caso, aqueles que estão em casa comungarão espiritualmente e nós, aqui os padres que estamos aqui, comungamos o corpo de Cristo. É também este momento de comunhão para o qual nos vamos agora preparar. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos cantar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ao seu reino e o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas receba a palavra e eu serei salvo. Jesus Cristo amou-me. Jesus Cristo amou-me e entregou-se por mim. Jesus Cristo amou-me. Jesus Cristo amou-me e entregou-se por mim. Com Cristo estou crucificado, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Vivo animado pela fé no Filho de
Todos vós que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo, e sois herdeiros da promessa. Jesus Cristo amou-me, Jesus Cristo amou-me e entregou-se por mim. Oremos. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a nossa celebração termina em silêncio, como começou, aliás, tempo de silêncio, tempo de expectativa. A partir da morte do Senhor, esperamos a sua ressurreição e mantemos firme a nossa fé na morte, de onde há de surgir a vida.